Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou te indicar 5 livros que não só você, como todo mundo deveria ler. Todos são livros que eu já li e indico bastante, inclusive alguns que eu peguei de várias indicações que eu vi do pessoal na internet falando que eu precisava ler, então eu li e agora eu tô aqui pra repassar a palavra também de que você precisa ler esses livros. Se você é novo aqui no canal, primeiramente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já aproveita pra se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. E já deixa o seu like se você gosta de receber dica boa. E comenta aí embaixo se você já leu algum desses livros ou deixa outra dica aí nos comentários também de um livro que você acha que todo mundo deveria ler. O link pra cada um desses livros vai estar aqui no box de descrição pra você ir lá conferir a sinopse, a opinião de outros leitores, e comprando com esse link você me ajuda muito e não paga nada mais por isso. E não só livros, você pode comprar qualquer coisa lá na Amazon que você vai estar ajudando bastante. Começando por um livro de uma autora que tem se tornado assim, a cada livro que eu leio dela, ela sobe um pouquinho mais no ranking das minhas autoras favoritas, que é a Margaret Atwood. E o primeiro livro que eu li dela foi O Conto da Aia e foi assim, um ótimo começo. É aquele tipo de livro que você lê do autor, que você vira uma chave na sua cabeça e você quer ler tudo que ele escreve, até, tipo, se essa mulher escrever a lista de supermercado dela da semana, tentando ser fitness, eu vou ler. Então, assim, O Conto da Aia, por mais que seja um livro que traz uma realidade, um futuro nada agradável, a escrita dela te faz, assim, parecer que você tá lendo outra coisa completamente diferente e mais leve do que o que você realmente tá lendo. E eu não sei explicar, a escrita dessa autora, ela te prende e ao mesmo tempo te dá um soco na cara e depois passa a mão na sua cabeça e te faz querer gastar todo o seu dinheiro com ela. O Conto da Aia vai trazer um futuro aí onde as mulheres só servem pra reproduzir ou para ficar em casa fazendo alguma tarefa doméstica ou sair para fazer a compra de supermercado, e olhe lá que você só pode andar olhando pro chão, e se encontrar outra aia, que é o que elas são, na rua, tem uma certa frase que você tem que dizer para cumprimentar e louvar o Senhor e não sei o que, e é um negócio assim bem repressivo, e quem não cumpre essas regras é penalizado até com a morte. E aqui no caso a nossa protagonista, ela vai contar pra gente os dois lados da vida dela, de quando ela era livre, tinha um apartamento só dela, um emprego, um namorado, uma vida, assim, dela, e até o momento em que tudo isso aconteceu e as mulheres são levadas então para lugares onde elas aprendem essas novas regras e a servir aos homens do jeito que eles querem. Então tem tipo uma escola para ensinar elas a serem desse novo jeito, e aí a gente vai acompanhando então as memórias da protagonista e agora o que ela tem que fazer, né, agora que o mundo tá assim. E sério, leiam. Outro livro que todo mundo deveria ler e que eu quase não vejo, na verdade, não vejo, só se eu for fazer uma pesquisa muito específica sobre esse livro, que é Momo e o Senhor do Tempo. Esse livro eu comprei por indicação do GF, tipo, há muito tempo, e eu ficava com um pouco de receio de ler, porque aqui na sinopse fala alguma coisa sobre filosofia, e filosofia é o karma, é a maldição da minha vida, desde a escola. Então qualquer coisa que tenha filosofia no nome eu já fico assim, com 300 pés atrás, receosa de ler e não gostar e não entender e me sentir burra. E aí quando eu li isso daqui eu fiquei chocada por ter me identificado tanto com algumas coisas que são abordadas aqui. Como o título diz, O Senhor do Tempo, a gente vai ter aqui um livro sobre o tempo e sobre o que cada um faz com o seu tempo e como outras pessoas também usam o seu tempo e tomam o seu tempo de você, e não sobra tempo pra você mesmo fazer tipo coisas pra você.
e como a gente tá a todo tempo tentando economizar tempo, tentando poupar tempo, e parece que cada vez mais a gente tá sem tempo para as coisas. É uma loucura, assim. E aí a gente tem uma protagonista aqui que é uma menininha que chega nessa cidade, e aí era cheio de, tipo, teatros e anfiteatros, assim, que agora estão em ruínas, e essa menininha, ela vai morar em uma ruína de um anfiteatro, e as pessoas ali, os vizinhos em volta desse anfiteatro, ao perceberem que tem alguém morando ali, eles vão começar a levar coisas pra ela, comida, colchão, roupa, essas coisas assim, e ela vai começar a conversar com essas pessoas, e essas pessoas vão se sentir muito bem conversando com ela, porque ela realmente ouve o que essas pessoas estão dizendo, e na maioria das vezes, tipo, quando essas outras pessoas tentam conversar com outras pessoas, tipo, tá sempre tudo muito corrido, não tem tempo pra ouvir o outro e tudo mais, ou tá ouvindo a pessoa enquanto faz outra coisa ao mesmo tempo. E aí a gente vai ter essa menininha também depois tentando descobrir o que tá acontecendo. Tem uns caras aqui que eles são chamados de homens cinza, alguma coisa assim, e eles vão na casa das pessoas pra fazer umas contas ali de quanto tempo as pessoas gastam com cada coisa. Então, se você come por 1 hora e dorme 8 e trabalha 10 horas e não sei o que, te sobra tanto tempo, e aí se você der esse tempo pra gente, a gente vai juntar esse tempo pra você, e aí no futuro você vai ter muito mais tempo, só que na realidade não é isso que vai acontecer. E tem uma outra história aqui também dessa menininha, que ela vai atrás de uma outra pessoa. E eu não lembro muito bem da história, eu só lembro dessa coisa do tempo que ficou muito na minha cabeça, porque eu sou assim, eu tô sempre fazendo pelo menos 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo pra poupar tempo, pra sobrar mais tempo no fim do dia. Esse livro me fez pensar muito sobre isso e, assim, vale muito a pena a leitura. Eu vou ler um trecho desse livro que eu marquei aqui só pra você ter um gostinho. Existe um mistério muito grande que, no entanto, faz parte do dia a dia. Todos os seres humanos participam dele, embora muito poucos reflitam sobre ele. A maioria simplesmente o aceita, sem mais indagações. Esse mistério é o tempo. Existem calendários e relógios que o medem, mas significam pouco, ou mesmo nada, porque todos nós sabemos que 1 hora às vezes parece uma eternidade, e outras vezes passa como um relâmpago, dependendo do que acontece nessa hora. Tempo é vida, e a vida mora no coração. Ó, aqui tem uma dessas contas que as pessoas fazem pra saber quanto tempo elas gastam nas coisas. Então tem tipo sono, 441.504.000 segundos. Trabalho, 441.504.000 segundos também. Aí refeições, 110 milhões de segundos. Tempo com a mãe, tipo, é um tempo gasto, desperdiçado, que é considerado nesse livro, né? 55 milhões de segundos. Um animalzinho de estimação que ele tem aqui, um periquito, 13 milhões de segundos. Então, cada segundo da vida deles é contado pra saber, tipo, quanto tempo eles estão perdendo com cada coisa. Sério, só lendo pra entender o que tem aqui. Esse livro eu acho que ele é recomendado em todos os vídeos de livros que você deveria ler, porque é simplesmente ele, Flores para Algernon. Aqui a gente vai ter uma cirurgia que promete, assim, mudar a vida das pessoas, literalmente, porque é uma cirurgia que vai aumentar o seu QI. E aí, pra começar a fazer essa cirurgia em todo mundo, primeiro eles precisam fazer testes, né? E pra isso a gente tem o Charlie. O Charlie, ele tem uma deficiência intelectual e ele trabalha num lugar, assim, convivendo com pessoas normalmente, só que ele não tem amigos de verdade, ele não sabe quando as pessoas estão realmente zoando da cara dele, ele acha que tá todo mundo rindo com ele, sendo amigo dele e tudo mais. E ele frequenta uma escola, se eu não me engano, e um outro lugar também, onde ele faz um tratamento, assim, psicológico. E aí ele é cotado pra ser cobaia dessa cirurgia que vai aumentar o QI dele. Só que aí a gente vai acompanhando a vida do Charlie desde antes dessa cirurgia, então a gente já vai se apegando a ele ali naqueles momentos em que a gente vê que as pessoas não estão nem aí pra ele e ele ainda assim se esforça
para agradar essas pessoas, que é o que muitos de nós fazemos, mesmo tendo um QI alto às vezes. E depois que ele passa por essa cirurgia, ele vai passar por todo um processo de adaptação, né? Não é assim de uma hora para outra. Então ele vai escrevendo diários sobre todo esse processo de recuperação pós-cirurgia e os testes também que vão sendo feitos para saber se o QI dele está realmente aumentando. E aí ele vai percebendo tudo o que acontecia com ele quando ele era mais assim inocente em relação a essas pessoas. E nossa, esse livro, ele começa assim embaixo, aí ele sobe assim num nível que chega no final, ele cai de uma vez assim. E você fica, isso não tá acontecendo. E você começa a rir de nervoso porque você não acredita que o autor tá realmente fazendo aquilo. E eu simplesmente tenho vontade de reler esse livro toda vez que eu olho pra ele, mas eu não sei se eu aguentaria. Então, uma vez já foi o suficiente e agora eu tô recomendando que você leia também. Pra quem gosta de ler sobre ler sobre livros, ler sobre literatura e sobre o impacto da literatura e como os livros podem mudar vidas, tem um livro muito interessante aqui que todo mundo deveria ler, que é O Silêncio dos Livros. Também temos aqui um futuro aí distópico, digamos assim, em que livros são proibidos e quem tiver livros em casa escondidos vai preso. E aí, se você conhece alguém que tem algum livro ali na casa dele e tal, você tem que denunciar essa pessoa. E o protagonista aqui desse livro, ele tá preso há muito tempo por uma coisa que ele fez que na real nem foi assim culpa dele. E nessa prisão que ele tá, tem uma biblioteca para onde vão todos esses livros apreendidos. E aí ele vai tendo todo esse contato com livros e vai refletindo sobre tudo que está acontecendo, sobre o que ele fez também para estar ali ou não fez. E quando ele sai, ele vai, né, viajar para outro lugar, mudar de vida e tudo mais, e vai conhecer uma menininha que foi abandonada pelos pais. E o nome dela é Alice. Conhecem alguma outra Alice? Esse livro é cheio de referências a outros livros, referências assim muito bonitas, tipo, literalmente uma declaração de amor à literatura. E, cara, lê isso aqui. É um livro curtinho, muito rápido de ler. Quando eu li pra uma leitura conjunta, junto com outro pessoal, e tipo, tinha metas pra gente ler, né? E eu não queria ficar dentro da meta. Eu queria devorar isso daqui. E, sério, muito bom. Leiam O Silêncio dos Livros. E o próximo livro, talvez você queira jogar ele na minha cabeça depois de eu dizer que todo mundo deveria ler ele. Mas é isso, todo mundo deveria ler Os Miseráveis. Nem que você leve 4 anos, como eu levei, vai valer a pena. Em alguns momentos vai parecer que não, mas no final vai valer a pena sim, tá? É uma história... Não tem nem como explicar, tipo, quando você começa esse livro e aí você vai acompanhando toda a vida dos personagens, tipo, toda a vida, literalmente, mas quando ele acaba, você sente que acabou pra você também. Que, tipo, você perdeu um pedaço da sua vida aqui nesse livro. Não coisem com tamanho, não impliquem com tamanho, porque você não vai ver essas páginas passarem. Por mais que eu tenha levado 4 anos, ele ficou abandonado por 2 anos até eu resolver voltar a ler. E quando eu voltei a ler, eu recomecei. E quando eu recomecei, assim, não demorou muito pra finalizar, porque eu não conseguia, assim, quando eu sentava eu conseguia ler de 100 ou mais páginas, porque, sério, tudo bem que teve algumas partes que eu pulei, tudo bem. Mas é porque eu já tinha lido elas antes e achei que não seria necessário reler. Eu não sei nem o que falar, assim, da sinopse desse livro, porque acontece tanta coisa que a sinopse dele daria outro livro. Nem que você leia a versão adaptada, só pra você ter um gostinho do que é isso aqui, eu tenho certeza que você vai querer ler a versão integral pra absorver tudo que esse livro tem pra te entregar. Olha a diagramação disso aqui. Fala sério, dá uma chance. Se você já tem esse livro por aí e fica adiando essa leitura, esse é o seu sinal,
tá? Leia Os Miseráveis, porque eu falei. Acho que se eu desse mais uma olhada por aqui, eu com certeza encontraria mais livros ainda, porque tem livros que são muito subestimados, sabe? E a gente só precisa dar uma chance pra eles mudarem a nossa vida. Então, assim, se você já estava pensando em ler algum desses livros, esse foi o seu sinal pra você finalmente pegar o livro e ler. E depois eu quero que você me conte se você leu e o que você achou. Pode ser nesse vídeo, pode ser no direct, onde for. E não saia desse vídeo sem deixar o seu like, sem se inscrever, ativar as notificações e sem conferir os links que eu vou deixar aqui no box de descrição pra você. A gente se vê então no próximo vídeo e tchau!